Você está prestes a ouvir uma história real. Uma história de morte, silêncio e valas comuns. De orações que não foram atendidas. Mas também uma história sobre o início de algo novo. Aqui no Navegante Historiador, cada episódio é uma oportunidade de respirar fundo, fechar os olhos e viajar no tempo com calma. Não há pressa. Apenas uma voz humana contando histórias que atravessaram séculos. Se você gosta desse tipo de experiência, aproveite para se inscrever agora e deixar o seu like. É o jeito mais simples de me ajudar a continuar navegando por águas esquecidas da história. Hoje, vamos juntos até a Europa do século XIV, um continente que fervilhava de fé, comércio e contradições, até ser engolido por uma sombra invisível. A sombra da peste negra. Na Europa do século XIV, o ar carregava um estranho misto de esperança e presságio. As cidades medievais, com suas ruas estreitas e labirínticas, fervilhavam de vida e movimento. Feiras lotadas, mercados ruidosos, igrejas repletas de fiéis. Tudo pulsava com intensidade, mas sob uma superfície frágil. Era sim uma era de fé inabalável, mas também de insegurança constante, de fome recorrente, de guerras que não terminavam e doenças que assombravam os sonhos. Milhões de pessoas, agricultores, artesãos, comerciantes, clérigos, nobres, entrelaçavam suas vidas numa teia complexa, sustentada por tradições ancestrais e um equilíbrio social e econômico delicado. A Europa era rica em cultura e religiosidade, mas estava longe de ser um lugar seguro. As epidemias não eram nenhuma novidade. Mas nada, absolutamente nada, prepararia aqueles povos europeus para o horror que se aproximava. A peste negra, ou peste bubônica, não foi só uma enfermidade. Ela seria lembrada como a maior calamidade sanitária da história europeia até então. Um flagelo que em poucos anos ceifaria a vida de 1/3 da população do continente. Em algumas regiões, esse número ultrapassaria a metade. Você já imaginou? A metade de um lugar desaparecendo por uma doença? Para entender esse evento devastador, é preciso olhar de perto para o século XIV, um tempo marcado por fragilidade e tensões. Guerras constantes como a Guerra dos 100 Anos assolavam o continente. As colheitas falhavam com frequência, provocando fome e desnutrição. E os sistemas sanitários eram inexistentes. O conceito de higiene, uma coisa ainda distante. As cidades, densas, apertadas e mal cheirosas, eram verdadeiros viveiros de doenças. Imagine Londres no século XIV. Imagine uma cidade em constante fermentação, não de ideias, mas de dejetos. As ruas eram estreitas, escorregadias, cobertas por uma lama que nunca secava. E o cheiro era quase irreal. Um coquetel nauseante de urina, fezes, peixe estragado e gordura animal. Sem esgoto subterrâneo, os excrementos humanos eram despejados pelas janelas ao entardecer, com um aviso do tipo: "Cuidado aí embaixo". Quem estivesse passando na hora, que confiasse na sorte. Os mercados apinhavam-se de carne crua exposta ao sol, coberta de moscas muitas vezes. O sangue dos animais escorria pelas calçadas, misturando-se à água da chuva e aos restos de comida. Cães vadios e porcos disputavam esse caldo espesso com os pés apressados dos moradores. As casas eram escuras, abafadas, com chão de terra batida e ventilação precária. Muitas famílias conviviam com galinhas, cabras e até vacas dentro do mesmo espaço. Entre os mais ricos, espalhava-se palha sobre o piso e ela logo se tornava lar para pulgas, piolhos e fezes secas.
a água potável era escassa. Os rios, como o Thames em Londres, eram contaminados por carcaças, dejetos humanos e lixo. A maior parte da população bebia cerveja fraca ou vinho diluído, para não se infectar com a água. Doenças intestinais, furúnculos, sarna e vermes eram comuns. Banhos eram raros, e os banhos públicos associados mais a prazeres carnais do que a limpeza. E no coração dessa Londres medieval, a morte era uma companhia antiga. Crianças morriam com frequência. Epidemias de varíola, disenteria ou tifo varriam bairros inteiros. Mas ninguém estava preparado para o que viria em 1348. A peste não apenas se aproveitou da sujeira, ela a amplificou. Cada cheiro, cada rato, cada pulga tornou-se um prenúncio do fim. Nesse cenário, qualquer doença poderia ter se espalhado, mas a peste encontrou terreno fértil, ignorância sobre sua transmissão e rotas comerciais intensas que ligavam continentes. Foi por meio de navios que a peste chegou ao sul da Europa, trazendo a morte silenciosa. Em 1347, marinheiros cobertos de feridas desembarcaram na cidade de Messina, na Sicília. Com eles vinham especiarias e também a semente da devastação. O contágio foi rápido. Vilas e cidades inteiras começaram a desaparecer. O medo se espalhava como o fogo. As pessoas rezavam, se escondiam, fugiam, mas nada parecia capaz de deter aquela morte invisível. Na França, a peste ceifou cerca de 40% da população. Em Paris, as ruas silenciaram. Os cemitérios transbordaram. Na Inglaterra, 1/3 da população foi levado. Em Londres, a peste chegou em ondas, deixando ruas vazias, casas lacradas e um silêncio pesado sobre o rio Tâmisa. Hospitais colapsaram. Freiras e monges adoeciam ao lado dos leprosos. E ninguém sabia como evitar a tragédia. O que fez da peste negra uma calamidade sem precedentes não foi apenas sua letalidade. Foi o rastro invisível que ela deixou nas estruturas da sociedade, na política, na economia e, principalmente, na forma como as pessoas passaram a ver a própria existência. Mais do que a doença, a peste trouxe uma espécie de vazio, um silêncio pesado que invadiu igrejas, mercados e lares. A sensação de que o mundo nunca mais seria o mesmo. E é por essas ruas escuras que vamos caminhar neste episódio do Navegante Historiador. Vamos ouvir os ecos da peste, sentir o peso daquele momento decisivo, explorar suas origens, seus sintomas e as cicatrizes que ficaram. Porque a peste negra não foi apenas um surto, foi um encontro brutal entre a humanidade e sua própria fragilidade. E esse encontro mudou o curso da história. Por um momento agora nos afastaremos da Europa. Vamos às vastas e misteriosas paisagens da Ásia Central do século XIV. Ali, entre estepes infinitas e cidades que pareciam ilhas de civilização, desenhava-se a grande teia da Rota da Seda, um emaranhado de caminhos por onde circulavam mercadorias, ideias e também perigos invisíveis. Samarcanda, Bucara, Catai, grandes centros comerciais que pulsavam com caravanas e exércitos. Era o tempo dos impérios mongóis, e seus domínios facilitavam o trânsito de povos, mas também criavam o terreno ideal para que doenças viajassem sem fronteiras. O Yersinia pestis, a bactéria responsável pela peste, já era conhecida nessas regiões desde o século XIII. Com a mobilidade intensa e as péssimas condições de higiene nos mercados e acampamentos militares, sua disseminação se acelerou. O historiador Ibn Khaldun, testemunha daqueles dias, escreveu: os ventos da doença sopravam silenciosos entre as tendas dos exércitos e os mercados das cidades, levando com eles a sombra da morte.
E essa sombra viajava nos corpos minúsculos das pulgas. Elas infestavam ratos negros e saltavam de hospedeiro em hospedeiro, espalhando o bacilo com eficiência cruel. Em portos e praças cheias de gente, o caos oferecia um ambiente perfeito. Pessoas, animais, sujeira, tudo concentrado no mesmo espaço. Em 1347, a peste cruzou o Mediterrâneo. Chegou à Europa pela Sicília, desembarcando nos portos de Messina. Navios genoveses vindos da Crimeia traziam não apenas tecidos e especiarias, mas também marinheiros doentes e ratos contaminados. Segundo relatos da época, muitos tripulantes já haviam morrido antes mesmo de aportar. O bispo local de Messina, horrorizado, escreveu: "Chegou uma sombra invisível, mas mortal, e com ela o silêncio dos sinos que não cessam de tocar." As tentativas de contenção foram ineficientes. Quarentenas improvisadas, medo crescente, nenhuma resposta eficaz. A doença espalhava-se com velocidade avassaladora. O principal vetor, a pulga do rato negro, um parasita minúsculo, mas implacável. Quando o próprio rato morria, vítima da infecção, a pulga faminta buscava outro corpo e saltava para os humanos. Pela mordida, o bacilo entrava na corrente sanguínea e então a peste se revelava. Ela vinha sob 3 formas principais: bubônica, com inchaços dolorosos nos gânglios linfáticos, os temidos bubões; septicêmica, atingindo diretamente o sangue, levando à morte súbita; e pneumônica, a mais temida, pois era transmitida pelo ar, de pessoa para pessoa, com um simples sopro. Essa última forma era a mais aterradora. Bastava o contato próximo, uma sala fechada, a respiração compartilhada e o contágio estava feito. Um cronista anônimo de Florença registrou: "As pessoas não podiam sequer tocar os doentes sem temerem a própria vida. A doença era uma sombra que se estendia invisível e quando percebiam, já era tarde demais." Esse ciclo de contágio natural, aliado às rotas comerciais e à ignorância médica da época, transformou a peste num flagelo continental. Em Paris, um cronista escreveu: "A cidade se tornou um mar de corpos e prantos, onde o ar pesado carrega o cheiro da morte." O tempo parecia ter desacelerado. Mercados fechados, igrejas cheias, mas não de fiéis, e sim de preces desesperadas. E a peste não escolhia ricos ou pobres, senhores ou servos. Todos eram igualmente vulneráveis. E o mais angustiante, ninguém compreendia o que estava enfrentando. O Yersinia pestis era invisível, e enquanto isso avançava, matando em questão de dias, às vezes em poucas horas. Enquanto a Europa respirava um ar envenenado sem saber, a catástrofe estava apenas começando. A peste não era uma enfermidade, era um terremoto social. Uma rachadura na própria estrutura da civilização medieval. E suas consequências seriam profundas. A peste negra não era uma única doença. Era uma trilogia sombria de sintomas que aterrorizava qualquer um que a ela fosse exposto. Os registros da época descrevem um quadro cruel. Um pesadelo vivido em carne e osso. Cada sinal do corpo parecia anunciar a morte que se aproximava. A forma mais comum, como dissemos, era a peste bubônica, uma infecção que atacava o sistema linfático e provocava os temidos bubões, nódulos muito dolorosos, inchados e quentes ao toque. Eles surgiam nas axilas, nas virilhas, no pescoço. Um cronista florentino descreveu assim: "Como grandes feridas negras, os bubões brotavam como frutos podres sob a pele, consumindo a vitalidade do corpo em poucas horas." Os sintomas eram brutais: febre alta, calafrios, dores lancinantes, como se os nervos estivessem sendo puxados um a um. O corpo inchava, a respiração se tornava difícil, o desespero tomava o lugar da esperança. Mas havia formas ainda mais cruéis. A peste septicêmica invadia o sangue, um veneno invisível que se espalhava rapidamente por todo o corpo, provocando hemorragias internas,
manchas negras e roxas na pele e morte súbita. Muitos tombavam em poucas horas antes mesmo de entender o que os havia atingido. Simplesmente caíam. A forma pneumônica também era muito temido. Essa forma atacava os pulmões e, ao contrário das outras, era contagiosa pelo ar. Bastava uma conversa, uma respiração compartilhada e a morte era transmitida. Na Londres medieval, um clérigo escreveu: era como se o próprio ar tivesse se tornado um veneno. Tão logo um homem tossia, outro caía. A doença voava entre nós, invisível e implacável. A rapidez era mesmo devastadora. Às vezes não havia tempo para cuidar dos doentes, nem para enterrá-los com dignidade. Famílias inteiras se dividiam entre os laços do amor e o instinto de sobrevivência. Muitos abandonavam entes queridos para evitar o contágio. Estima-se que a peste bubônica podia matar em poucos dias em muitos casos, mas a forma septicêmica e, sobretudo, a pneumônica matavam em menos de 24 horas. E não havia nenhum remédio eficaz. As pessoas recorriam a banhos escaldantes, sangrias, ervas, orações, tudo em vão. Médicos e curandeiros tinham poucas respostas. Falava-se em castigo divino, falava-se em miasmas, vapores tóxicos que supostamente contaminavam o ar. Mas diante desse terror real, pouco importavam teorias. A peste avançava, levantava valas, fechava lares, calava cidades. Entre os ecos desse desespero, restavam vozes como a de Gabriele de Mussi, notário em Piacenza, que testemunhou a tragédia de perto. Conta, ó Sicília, e vós, muitas ilhas do mar, os juízos de Deus. Confessa, ó Gênova, o que fizeste, pois nós de Gênova e Veneza fomos obrigados a tornar evidente o castigo divino. Ai de nós! Nossos navios chegam ao porto. Mais de 1000 marinheiros mal se salvam 10. Voltamos para casa. Nossos parentes e vizinhos vêm de todas as partes para nos visitar. Ai de nós, pois lançamos sobre eles os dardos da morte. Enquanto falávamos com eles, enquanto nos abraçavam e beijavam, espalhávamos o veneno com nossos lábios. Ao voltarem para suas casas, logo infectavam todas as suas famílias, que em 3 dias sucumbiam e eram enterradas numa cova comum. Padres e médicos que visitavam os doentes voltavam enfermos e logo eram contados entre os mortos. Ó morte cruel, amarga, impiedosa morte, que assim quebra os laços de afeto e divide pai e mãe, irmão e irmã, filho, marido e esposa. Lamentando nossa miséria, temíamos fugir, mas não ousávamos ficar. Esse relato nos lembra que a peste não era apenas uma questão de sintomas e números, ela era o fim de laços humanos. Quando a doença finalmente recuou, ela não deixou apenas corpos, deixou um vazio demográfico, social e espiritual. Uma ferida aberta em todo o continente europeu. Estima-se que entre 30% e 60% da população tenha desaparecido em poucos anos. Em alguns vilarejos não restou ninguém para contar a história. Cidades silenciaram. Os campos não foram colhidos. Os sinos das igrejas tocaram mais devido à morte do que pela celebração de missas. O monge Jean de Venette escreveu atônito: as igrejas estavam cheias de mortos. Os poucos vivos caminhavam apressados, temendo contato com os doentes. Não havia mãos suficientes para os funerais. Em Londres, valas comuns se multiplicaram. Em Florença, casas inteiras foram lacradas com os doentes dentro, como se a peste respeitasse uma tranca comum. O primeiro impacto foi econômico. A escassez de trabalhadores gerou um efeito em cascata. Os camponeses, antes abundantes e subjugados, tornaram-se valiosos por um tempo. Passaram a negociar salários ou simplesmente a recusar o antigo jugo feudal. Na Inglaterra, o rei Eduardo III tentou conter esse novo cenário. Em 1351, ele promulgou uma lei para congelar os salários aos níveis anteriores à peste, mas era tarde demais. Um cronista escreveu: os servos se recusam a trabalhar por migalhas. Eles fogem para onde acreditam que podem ser livres.
O campo está vazio, o reino em desequilíbrio. Começava ali a lenta erosão do sistema feudal. O poder dos senhores declinava. Os trabalhadores, sobreviventes marcados, ganhavam voz. Com a nova consciência social veio a tensão. Em 1381, a Inglaterra viu explodir a revolta dos camponeses, liderada por Wat Tyler. O motivo? Altos impostos, repressão e tentativas de restaurar a antiga ordem. Um nobre registrou com temor: eles exigem direitos, ousam nos enfrentar. A peste os deixou impacientes com nossa autoridade. A peste, de fato, não apenas matou. Ela ensinou os sobreviventes que o mundo antigo podia ser desafiado. E nem a fé saiu ilesa. Como aceitar que padres morressem ao lado de criminosos? Como manter a crença num Deus justo se as orações não afetavam a peste? Surgiram então os flagelantes, grupos que cruzavam cidades se açoitando em público em busca de perdão divino. Um monge da época relatou: eles vinham em procissão, cantando e sangrando. As multidões os seguiam entre lágrimas e medo. Outros mergulharam no hedonismo. Se a morte era certa, que viesse entre prazeres. Com a redução populacional, as cidades mudaram. Ofícios desapareceram, o comércio estagnou, universidades fecharam por falta de alunos. Mas algo novo começava a emergir. Cargos antes reservados aos nobres começavam a ser ocupados por cidadãos comuns. Famílias pobres herdavam propriedades. As mulheres assumiam papéis ativos, cuidando de terras, negócios, da saúde. Elas não foram libertas, mas começaram a ocupar frestas abertas pela ausência dos homens. Na arte e na literatura, o eco da morte. A experiência coletiva do horror não ficou sem voz. A arte medieval, antes centrada no sagrado e na promessa de salvação, mergulhou de cabeça na mortalidade. A fé cedeu espaço ao espanto. Surgiu o triunfo da morte. Murais onde esqueletos arrastavam reis, papas e camponeses, todos iguais diante do fim. A dança macabra espalhou-se pelas igrejas da Europa como um lembrete cruel. Não importavam nome, título, fortuna, a morte sempre convidava para dançar. Mas não foi só nas paredes de pedra que o medo se desenhou. Ele também se espalhou pelas páginas. No coração da Itália, um homem assistia a tudo isso. Ele viu Florença ser devastada pela peste e escreveu. Seu nome era Giovanni Boccaccio, poeta, humanista, filho do Renascimento nascente. Seu pai era comerciante e ele próprio escapou por pouco da morte negra. Em 1348, Boccaccio viu a cidade que amava ruir, e desse colapso nasceu uma das obras mais importantes da literatura ocidental, o Decamerão. O livro é uma coletânea de 100 histórias contadas por 10 jovens, 7 mulheres e 3 homens, que fogem da cidade contaminada e se refugiam no campo. Lá, isolados, inventam um ritual para suportar o tempo. Cada dia, cada um contava uma história. Amor, tragédia, esperteza, luxúria, corrupção. Um grande espelho da alma humana posto diante do abismo. Mas o Decamerão é mais do que literatura. É um ato de resistência cultural. Ao narrar, os personagens não apenas passam o tempo, eles desafiam o desespero. Contra o silêncio da peste, eles respondem com palavras. Contra a morte, respondem com imaginação. Boccaccio escreveu como quem tenta salvar do naufrágio os pedaços de uma civilização. Seu olhar crítico e mordaz inaugurou um novo tempo, menos ingênuo, mais humano. A peste havia exposto as entranhas da sociedade, e o que restou ali foi um novo tipo de arte, feita não apenas para consolar, mas para lembrar, rir, duvidar e, sobretudo, sobreviver. A peste matou dezenas de milhões. Matou um mundo, o mundo das certezas imutáveis, da fé absoluta, do poder incontestável. Do outro lado da tragédia, surgia uma Europa em transição, mais cética, mais inquieta. Uma Europa que havia olhado a morte nos olhos e entendido que a vida precisava mudar.
Diante de tamanha calamidade, a primeira pergunta que ecoava por toda parte era simples, mas terrível: por quê? Sem o conhecimento da medicina moderna, os europeus do século XIV buscaram explicações com base em crenças religiosas, em astrologia e teorias antigas. E, como ocorre em toda crise onde faltam respostas, sobram suposições, muitas vezes suposições perigosas. Para muitos, a peste era um castigo de Deus pelos pecados da humanidade. Sermões apocalípticos ecoavam nos púlpitos das igrejas. Os padres falavam da ira divina, da corrupção moral, da luxúria, da avareza. Era o fim dos tempos, ou ao menos um aviso severo vindo do alto. Por toda a Europa, procissões de flagelantes se tornavam comuns. Homens e mulheres vestidos com túnicas escuras marchavam de cidade em cidade cantando hinos, batendo em si mesmos com chicotes, pedindo perdão a Deus em praça pública. Seus corpos cobertos de sangue eram vistos como oferendas vivas para aplacar a fúria divina. Mas, longe de curar, esses rituais frequentemente contribuíam para espalhar ainda mais a doença. À medida que viajavam, essas pessoas levavam consigo o contágio e, em certos lugares, passavam a ser perseguidas pelas autoridades civis e eclesiásticas. Quando o medo toma o lugar da razão, surge a necessidade de encontrar culpados. Com os mortos se acumulando nas ruas, a Europa mergulhou num surto de paranoia coletiva. O inimigo era invisível e por isso mesmo fácil de ser projetado sobre o outro. E assim, reacendeu-se um ódio antigo, o antissemitismo. Era 30 de outubro de 1348. O lugar, Châtel, próximo a Genebra, então parte do condado de Saboia. Ali, diante de um tribunal medieval, um homem chamado Agimet, judeu comerciante, fazia uma confissão. Não espontânea, é claro. Ele havia sido torturado, como permitia a lei romana do continente. Segundo os registros oficiais, Agimet declarou ter recebido um pacote de veneno costurado em couro fino. Quem lhe entregou foi o rabino Peiré, de Chambéry, também judeu, supostamente um mestre da lei. O plano era macabro: envenenar os poços e fontes de Veneza e depois outras cidades para matar cristãos. Agimet contou que jogou parte do veneno numa cisterna de água doce perto da chamada Casa Alemã, em Veneza, e que partiu logo depois, temendo ser descoberto. Ele teria feito o mesmo em outras regiões, Calábria, Apulia, Toulouse. Ele disse não saber se alguém havia morrido, pois sempre fugia rapidamente após espalhar o veneno. Essa confissão, forçada sob a dor, foi registrada com solenidade. Agimet jurou sobre a Torá que estava dizendo a verdade. Mas qualquer historiador moderno sabe, a tortura produz confissões e não fatos. Ainda assim, esse testemunho forjado se espalhou rapidamente. Era o que as autoridades e o povo precisavam para confirmar um boato que já circulava, de que os judeus estavam por trás da peste. Poços fechados, baldes sumidos, medo e fúria se misturavam. Em dezenas de cidades, o mesmo ciclo se repetia: uma suspeita, uma prisão, uma tortura e mais uma confissão conveniente. Agimet não foi o único. Em Berna, Zofingen e em cidades por toda a Alsácia, judeus foram torturados e acusados de envenenar a água. Relatos oficiais mencionavam inclusive o encontro do veneno nos poços, mas é impossível saber o que foi de fato encontrado, se é que algo foi encontrado. A partir dessas acusações, uma série de pogroms, massacres contra os judeus, se espalhou da região mediterrânea até os vales da Alemanha. A peste, que ninguém compreendia, havia ganhado um culpado visível. Enquanto as acusações se espalhavam, um poder silencioso observava tudo lá de Avignon. Era ali, na sede provisória do papado,
que reinava Clemente VI, um papa envolto em luxo, mas também cercado de medo. A peste já tinha chegado até os altos muros da cúria papal. Clemente VI não era um fanático. Ele estava ciente da fragilidade dessas acusações contra os judeus. A Igreja, apesar de todos os seus vícios, conhecia as falsas acusações geradas sob tortura. E no fundo o Papa sabia. Os judeus estavam sendo transformados em bodes expiatórios para um flagelo sem explicação. Em julho de 1348, o pontífice emitiu uma bula papal, uma declaração formal dizendo que os judeus não eram culpados pela peste. Afirmava que eles também estavam morrendo e que as acusações de envenenamento dos poços eram mentirosas. Mas sua voz não teve o eco que deveria, porque, embora a bula existisse, não havia exércitos papais para proteger os guetos. E muitas vezes, os próprios nobres que apoiavam o Papa também incentivavam a perseguição, quando não se beneficiavam diretamente dela. Essa tragédia tinha um preço, e alguns estavam dispostos a lucrar com ela. Muitos dos judeus europeus viviam sob a proteção dos senhores feudais. Eram tolerados e às vezes necessários como arrendatários, comerciantes ou mesmo como banqueiros. Em alguns casos, os cristãos não podiam emprestar dinheiro a juros, segundo as leis da Igreja, mas os judeus, por não estarem submetidos às mesmas regras, ocupavam esse espaço. Isso criava um tipo estranho de dependência. Os nobres deviam dinheiro aos judeus, mas os desprezavam por isso. A peste, com seu clima de paranoia, abriu o caminho para resolver essa inconveniência. Bastavam uma acusação e uma confissão forçada, e o problema estava resolvido. Os bens dos judeus eram confiscados, suas casas destruídas, suas comunidades apagadas. E assim, a fúria, a fé e as finanças caminhavam lado a lado. Em algumas cidades, a peste ainda não havia chegado, mas o medo já reinava. E o medo, quando se antecipa aos fatos, acaba criando seus próprios monstros. Foi o que aconteceu em Estrasburgo, cidade rica da Alsácia, então pertencente ao Sacro Império Romano-Germânico. Lá, em fevereiro de 1349, a peste ainda não tinha matado uma única pessoa. E mesmo assim as autoridades locais decidiram agir como se o apocalipse já tivesse começado. O conselho da cidade, sob pressão popular e de guildas de comerciantes, autorizou um pogrom preventivo. E o nome disso era a lógica do pânico. Cerca de 2.000 judeus foram reunidos e levados ao cemitério da comunidade. Lá, eles foram colocados em uma enorme estrutura de madeira e queimados vivos. Homens, mulheres e crianças. Nenhuma prova, nenhum julgamento. Apenas a crença de que, ao eliminar os judeus, a cidade estaria se protegendo da praga que ainda nem havia chegado. O cronista de Estrasburgo anotou o evento com uma frieza medieval. Em 14 de fevereiro, dia de São Valentim, os judeus foram mortos. São Valentim, o padroeiro do amor, tornou-se ali testemunha de uma das maiores demonstrações de ódio do século XIV. E Estrasburgo não foi um caso isolado. Em mais de 350 cidades europeias, comunidades judaicas foram atacadas, destruídas, dispersas. Muitos judeus fugiram para a Polônia, para os Balcãs, para onde o exílio ainda não significasse a morte. Outros foram convertidos à força. Muitos preferiram morrer abraçados à sua fé, recusando o batismo imposto. A peste, nesse contexto, não foi apenas biológica, foi também moral. Um teste da alma de uma sociedade e, para muitos, um teste fracassado. A tragédia revelou o que há de mais sombrio na natureza humana. A tendência de atacar o que é diferente, quando se perde o controle sobre a própria vida. A onda de massacres que varreu a Europa durante a peste negra não foi esquecida, mas também nunca foi plenamente lamentada. Para muitos cronistas medievais, as mortes dos judeus não mereciam mais que uma nota de rodapé, ou um louvor indireto,
pela purificação da cidade. Historicamente, os pogroms de 1348 e 49 marcaram uma virada. As comunidades judaicas da Europa Ocidental, antes relativamente integradas, ainda que marginalizadas, passaram a viver em constante estado de alerta. O medo deixou de ser uma reação episódica e virou uma estrutura. Após a peste, muitos judeus migraram para o leste europeu, em especial para os reinos da Polônia e Lituânia, onde os governantes ofereciam abrigo em troca de desenvolvimento comercial e administrativo. Foi ali que floresceriam, nos séculos seguintes, os grandes centros de cultura judaica ashkenazi. Mas o trauma não foi apenas físico, foi simbólico. A acusação de que os judeus envenenavam poços não desapareceu com a peste. Pelo contrário, ela se fixou no imaginário coletivo. Ressurgiria em outras épocas, em outros contextos. Na Espanha inquisitorial, na Rússia czarista, na Alemanha nazista. Sempre que a sociedade buscava um culpado para sua crise, o judeu ressurgia como bode expiatório perfeito. E mesmo estudiosos como Norman Cantor, autor do livro que é a base do roteiro desse vídeo, ao revisitar este capítulo sombrio, alertam. A violência da Idade Média não é um desvio, é um espelho de algo que ainda nos habita. A peste negra não apenas revelou a ignorância médica e o colapso das instituições. Ela revelou o quanto o medo pode corromper a razão e transformar vizinhos em inimigos, crenças em armas, boatos em sentença de morte. Por isso, ao recordar esse capítulo da história, não se trata apenas de revisitar o passado, trata-se de entender os mecanismos que ainda hoje operam entre nós e de, quem sabe, lembrar para não repetir. Capítulo final: O legado da peste. A devastação não terminou com a extinção da doença. Pelo contrário, ela plantou sementes profundas de transformação, de medo e de reinvenção no solo da civilização europeia. A epidemia ceitou muitas vidas, mas também abalou as fundações da cultura, da fé e da ordem social na Europa medieval. Houve um momento em que não se sabia se a sociedade resistiria. Os sobreviventes, atônitos, enfrentavam um mundo despido de estabilidade, onde os antigos rituais, os dogmas da medicina e até as certezas espirituais pareciam ter sido consumidos pelo mesmo fogo que queimava os corpos dos mortos. A medicina da época, ainda subordinada à tradição galênica, era incapaz de compreender o que enfrentava. Os médicos diagnosticavam pela cor da urina, curavam com sangrias e prescrições de equilíbrio dos humores. Alguns sabiam amputar membros e cauterizar feridas, mas diante da peste eram impotentes. Os tratamentos, lavagens, dietas, purgações, banhos de vinagre, não passavam de superstição. A peste desafiava toda a lógica conhecida, e o resultado foi um trauma coletivo de proporções jamais vistas. A ciência moderna revelou que o bacilo da peste, a Yersinia pestis, se alojava no intestino das pulgas e bloqueava seu aparelho digestivo. Ao morder um hospedeiro, a pulga, faminta, regurgitava sangue contaminado, transmitindo a doença. Esse detalhe, invisível aos olhos dos medievais, selava o destino de milhões de pessoas. No entanto, alguns estudiosos, como o zoólogo britânico Graham Twigg, questionaram se a peste bubônica teria sido realmente a única responsável pela tragédia. Ele notou que a praga também atingiu áreas rurais pouco povoadas, persistiu durante os meses frios e, em muitos casos, levava à morte em poucos dias, muito mais rápido que o curso típico da peste bubônica. Outros sugeriram que uma cepa de antrás, doença comum entre o gado, poderia ter sido a verdadeira vilã ou, pelo menos, uma cúmplice. Documentos da época relatam a venda de carne de animais mortos por murrain, um termo genérico para doenças bovinas, o que pode ter espalhado uma forma zoonótica de infecção. Escavações arqueológicas no Reino Unido encontraram esporos de antrás em antigos cemitérios da peste. Se havia 2 agentes patogênicos atuando ao mesmo tempo,
os médicos medievais jamais poderiam ter descoberto. Sem o método científico, seus diagnósticos eram baseados em histórias, sinais dos céus ou pecados coletivos. A culpa muitas vezes era atribuída aos astros, especialmente ao sombrio planeta Saturno. E em meio ao caos, a ideia de castigo divino se espalhou como fogo em palha seca. A praga era interpretada como punição celestial, por pecados acumulados, e assim multiplicavam-se procissões, autoflagelações, jejuns e orações desesperadas. Mas nenhum clamor parecia deter a morte. Séculos depois, no final do século XX, cientistas encontraram indícios surpreendentes. Mutações genéticas presentes em sobreviventes da peste parecem ter conferido resistência a doenças modernas, como o HIV. É possível que o terror medieval tenha moldado biologicamente a imunidade de gerações futuras. Mas se a ciência trouxe respostas, ela também trouxe um novo tipo de temor: o surgimento de doenças resistentes aos antibióticos. Como se a batalha entre humanos e micro-organismos tivesse apenas mudado de cenário, da vila medieval para os hospitais superlotados do século XXI. A morte, que invadiu casas e igrejas sem pedir licença, não fazia distinções. Ricos e pobres, padres e camponeses, senhores feudais e mendigos, todos foram arrastados pelo mesmo flagelo. Mas nem todos caíram da mesma forma. Os números falam por si. Nos campos onde a peste chegou em ondas, comunidades inteiras desapareceram. Em algumas regiões da Inglaterra e da França, entre 30% e 60% da população sucumbiu. A aristocracia foi atingida, mas as perdas entre camponeses, artesãos e padres foram ainda mais devastadoras. As cidades, abarrotadas, insalubres e cheias de ratos e esgoto, foram palco de uma carnificina. Os corpos se acumulavam nas ruas, o ar fedia. Sacerdotes caíam junto com os fiéis. Restou o recurso desesperado das valas comuns, camadas de cadáveres dispostos lado a lado, empilhados como se fossem coisas e não vidas. Em Londres, escavações revelaram cemitérios improvisados com fileiras de corpos sepultados às pressas. Em muitos casos, sem nenhum rito, sem nomes, sem cruzes, apenas o silêncio. E o que dizer da igreja, aquela que prometia consolo e salvação? Abalada em sua própria estrutura, ela viu muitos dos clérigos tombarem. Os poucos que restaram, frequentemente, não davam conta dos sacramentos. A fé, abalada, passou a conviver com o medo, a revolta e a dúvida. No lugar da piedade surgiu o ressentimento. Na falta de explicações convincentes, as respostas recaíam sobre o oculto, o cósmico, o conspiratório. Com a diminuição da população, os trabalhadores sobreviventes viram crescer seu valor. Camponeses passaram a exigir melhores salários. Os senhores tentaram conter isso com leis e repressão e falharam. A Inglaterra, décadas depois, assistiria à revolta dos camponeses de 1381, um levante que ameaçou derrubar a aristocracia e instaurar uma nova ordem. Foi o prenúncio do fim da servidão. Na cultura, a peste deixou marcas visíveis e invisíveis. A arte se encheu de caveiras, danças com a morte, representações sombrias da vida e do além. Igrejas passaram a encomendar tapeçarias para cobrir janelas, não apenas como ornamento, mas como proteção. Acreditava-se que o ar contaminado se infiltrava pelas frestas. A indústria dos tecidos, especialmente na Bélgica e no norte da França, floresceu com esse novo mercado do medo. Curiosamente, os banhos passaram a ser evitados. Médicos alertavam. Abrir os poros era se expor ao miasma mortal. E assim a Europa mergulhou numa era de perfumes, de incensos e ausência de higiene, que perduraria até o Iluminismo. Quando a peste recuou, não deixou apenas corpos, deixou lacunas. Vilas inteiras estavam desertas, mosteiros silenciosos, campos por arar, casas abandonadas. Onde antes havia vida, restava o eco da ausência. Nos arredores de Bordeaux, uma das regiões mais afetadas, a situação era crítica. Documentos do século XIV mostram que muitas propriedades,
Inclusive vinhedos, fonte vital de riqueza, ficaram décadas sem qualquer uso ou ocupação. Alguns mosteiros tentaram reaver terras, mas não encontravam nem herdeiros vivos para reclamar a posse, nem pessoas dispostas a assumir o risco de cultivar os campos contaminados. A produção de vinho, tão importante para a economia da região, despencou. Se antes mais de 1.000 navios por ano saíam rumo à Inglaterra, carregados de barris de claret, agora saíam um pouco mais de 100, e mesmo assim havia demanda. Os ingleses ainda queriam o vinho e sua escassez fez o preço subir. Bordeaux, ainda que ferida, respirava por meio do comércio. A recuperação foi lenta, mas meticulosa. Abadias como a de La Salve lançaram esforços organizados para repovoar as terras. Atraíram camponeses de regiões vizinhas e até de longe da Bretanha e da Espanha. Novos arrendamentos exigiam que os colonos restaurassem as casas e replantassem os vinhedos em até 4 anos. Começava ali o lento renascimento rural. O trauma da peste também inspirou respostas espirituais mais profundas. Sir Walter Manny, capitão de guerra do rei Eduardo III da Inglaterra, fundou um grande cemitério, o Spitalcroft, em Londres. No centro do Campo Santo, ele construiu uma capela dedicada à Santíssima Trindade e à Virgem Maria, e depois decidiu transformá-la num mosteiro da ordem mais austera que conhecia, os Cartuchos. Não foi o único. O próprio rei Eduardo III, grato por ter escapado da peste, fundou um mosteiro nas proximidades da Torre de Londres. O gesto misturava fé e autopreservação espiritual. Garantir orações por sua alma e, quem sabe, indulgência divina. Embora tenha prometido generosos recursos para a nova fundação, na prática ele doou menos do que o esperado. Um indício de que o pavor havia cedido ao pragmatismo. A peste também provocou uma nova percepção sobre a fragilidade da existência. Embora os médicos da época não soubessem sequer o que era um micróbio, a sociedade começava a tomar consciência da importância do isolamento. Cidades como Florença e Veneza implantaram as primeiras medidas sistemáticas de quarentena, não sobre ratos, mas sobre bairros inteiros. Talvez não tenham impedido a disseminação da peste, mas deram à população a sensação de que algo estava sendo feito. Séculos depois, o que era apenas um instinto se tornaria ciência. A peste não foi apenas uma tragédia. Foi uma ruptura, uma aceleração brutal de processos sociais que já estavam em ebulição. Ela não destruiu a Idade Média, mas empurrou a Europa aos trancos para fora dela. Novos valores, novas economias, novas perguntas começaram a emergir dos escombros. O mundo antigo ainda viveria por mais algum tempo, mas sua alma já havia mudado para sempre. A peste negra passou, mas deixou algo. Não apenas em cemitérios ou em memórias borradas. Ela deixou marcas na alma do mundo. Ela ensinou com brutalidade que o futuro é uma promessa frágil, que a vida pode ser interrompida no meio de uma frase, no calor de um abraço, no silêncio de uma oração. E, no entanto, as pessoas reconstruíram suas vidas. Voltaram aos campos, retomaram as feiras, escreveram livros, pintaram novos muros, replantaram uvas nos vinhedos de Bordeaux. A peste revelou o que somos quando tudo falha. Criaturas que, mesmo diante da morte, escolhem viver, e não apenas sobreviver, mas sim contar histórias, rezar, lutar, amar, pensar e criar. Em cada geração que se seguiu, esse trauma ecoou, não só com medo, mas como um lembrete do que realmente importa. Talvez por isso, nos momentos em que o mundo parece se partir, como nas guerras, nas pandemias modernas, nos colapsos silenciosos, essa lembrança volte. Nós já atravessamos a noite antes. E sobrevivemos não porque fôssemos fortes, mas porque éramos humanos. Esse foi mais um episódio do Navegante Historiador.
Se você gostou da experiência, eu peço que você deixe o seu like e se inscreva aqui no canal para mais vídeos como esse. Se a história é uma bússola, que ela nos ajude a navegar também as tempestades de hoje. Até a próxima!